Ora, a respeito do mercado de transferências, tenho comigo então o Igor Gonçalves. Vamos falar sobre estas novidades. Igor, em primeiro lugar, em relação ao dossiê Ivan Marcano, algumas novidades hoje. Isto porque o jogador não treinou. A Roma fez o primeiro treino com o Paulo Fonseca no comando técnico. Ivan Marcano não esteve nesse treino. Quais é que são então as novidades neste dossiê e qual é a probabilidade de Marcano reforçar o Futebol Clube do Porto? Sim, antes de mais, boa tarde. A probabilidade é muito alta neste momento. O jogador, segundo as notícias que vêm de Itália e também algumas notícias aqui em Portugal, o jogador já está mesmo a viajar para Portugal, onde vai reunir ou dar os exames médicos e assinar contrato com o Futebol Clube do Porto. Como tu disseste, ele não trabalhou na Roma, no primeiro treino da Roma desta nova temporada. O jogador era visto, e já tínhamos aqui falado ontem, que era um jogador a quem a Roma tinha dado guia de marcha. O Futebol Clube do Porto entrou aqui em ação e o Marcano estará mesmo de regresso ao Futebol Clube do Porto. É uma transferência que vai custar cerca de 5 milhões de euros aos Dragões. Ele assinará um contrato, pelo menos as notícias que têm vindo a público, até 2022, portanto 3 anos de contrato. Ele tem neste momento 32, será até fazer 35 anos. O Futebol Clube do Porto pagará cerca de 5 milhões de euros à Roma para fazer regressar um jogador que no passado verão saiu a custo zero, mas que era um dos capitães, era um jogador que estava muito bem instalado no Futebol Clube do Porto, era muito bem visto. Para o próprio Sérgio Conceição foi muito importante e, portanto, muito perto de regressar Marcano, provavelmente para fazer dupla com o também veterano Pep, e estará aí encontrada a dupla do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. E como é que se justifica, sem querer entrar muito nos juízos de valor, mas na perspectiva do Futebol Clube do Porto e da SAD do Futebol Clube do Porto, como é que se justificará isto de pagar 5 milhões de euros depois de no ano passado ele ter saído a custo zero? Sim, nós aqui temos que olhar isto como duas situações distintas, ou seja, sim, Marcano saiu no ano passado a custo zero, neste momento ele é jogador da Roma, portanto é aquilo que está a acontecer este verão não tem nada a ver com o que aconteceu no verão passado. Obviamente o Porto não conseguiu chegar a acordo com o Marcano e a Roma ofereceu ao Marcano uma massa salarial que o Porto não estava disposto a igualar e, portanto, Marcano saiu. Agora falamos de um outro jogador, falamos de um jogador que está neste momento contratualizado na Roma e, portanto, o Porto, se quer Marcano, terá de chegar a acordo com a Roma. Neste caso será uma transferência em definitivo. Obviamente, no prazo de um ano o jogador vai de não render nada ao Porto a custar 5 milhões de euros, mas se a intenção do Porto é ter um jogador que está contratualizado com outra equipa, obviamente terá de pagar, ou neste caso terá mesmo de contratar o jogador, e são este valor de 5 milhões de euros. Também não me parece um valor excessivo para um jogador que no ano passado, ou por esta altura no ano passado, era campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. Ivan Marcano, central de 32 anos, então prestes a regressar ao Futebol Clube do Porto. Ele que representou os Dragões entre 2014 e 2018, saiu para Roma, onde fez apenas 13 jogos na temporada 2018-2019. Ainda no Futebol Clube do Porto, 2 saídas oficializadas, jogadores que eram secundários, das equipas secundárias do Futebol Clube do Porto, mas que deixam de estar vinculados ao Futebol Clube do Porto. Falamos de Omar Gouveia e também de Rui Pires. Começando pelo Gouveia, falamos de um médio mexicano, fica no futebol belga, agora em definitivo. Sim, é um jogador que fez parte daquela equipa do Futebol Clube do Porto que venceu o Futebol Clube do Porto B, que venceu a segunda Liga, na altura com o Luís Castro, exatamente, com alguns jogadores muito interessantes, o Tozé, o próprio Vítor Garcia, também o Rafa Soares, portanto, uma geração, André Silva também fez a primeira metade dessa temporada, portanto, uma geração, exatamente, Gonçalo Paciência também, portanto, uma geração que brilhou no Porto B. Gouveia ainda chegou a trabalhar algumas vezes com o plantel principal, até com o Roland Lopetegui, na altura, mas acabou por nunca se estrear, se não estou a erro. Acho que ele nunca jogou pela equipa do plantel do principal do Futebol Clube do Porto. Saiu então, era um jogo que já ia arrastando a sua ligação ao Futebol Clube do Porto há muitos anos. O Futebol Clube do Porto ainda ganha aqui cerca de 1 milhão de euros, se não estou em erro. Não há valores oficiais. Não há valores, mas tem-se falado disso. E, portanto, é um jogador que deixa então o Futebol Clube do Porto, sem nunca ter tido grande expressão. No caso de Rui Pires, vai para a segunda Liga Francesa, para o Troyes. É um jogador que, a certa altura, se teve grandes expectativas. Chegou-se mesmo a dizer que ele seria melhor que o Rubem Neves, a determinada altura. Foi Moreto Casamar. Exatamente. E, portanto, Rui Pires também fez a sua progressão, fez toda a formação do Futebol Clube do Porto, fez a sua progressão caminhada normal, chegou à equipa B. Nas últimas 2 temporadas, não estou a erro, fez sempre mais de 30 jogos na equipa B. Mas quando chegou a altura de se assumir, o Futebol Clube do Porto acabou por não acreditar em Rui Pires. O Rui Pires acabou por não dar aquele passo, exatamente. E agora vai rumar então ao futebol francês. Vamos ver o que é que vai acontecer à carreira. Ele ainda é jovem, portanto é um jogador que tem passado até pelas camadas jovens da Seleção Nacional e, portanto, é mais um jogador para estarmos com atenção, porque pode eventualmente explodir e dar um salto maior.
Vai então para o futebol francês, para o segundo escalão, representa o Troyes, a equipa que era comandada por Rui Almeida, ele que deu o salto, treinador português que deu o salto para a Primeira Liga Francesa para comandar o cão. Passando do Futebol Clube do Porto para o Sporting. Igor, algumas novidades no que toca a este protocolo com o Manchester City. Félix Correia já arrumou ao clube inglês e é, ao que tudo indica, um ponto de partida, digamos, um pontapé de saída neste protocolo. Hoje há então algumas novidades. Frederico Varandas e Hugo Viana foram a Manchester conversar com um dirigente dos Citizens. O que eu te pergunto é o que é que este protocolo implica e o que é que permite ao Sporting? Sim, é o Frederico Varandas tinha dito na campanha que iria estar com protocolos com alguns dos maiores clubes do mundo. O Manchester City entra nesse lote, obviamente. Segundo aquilo que tem sido escrito, é um protocolo que prevê, obviamente, trocas de jogadores, obviamente, jovens do Sporting para o City, o Sporting ter alguns direitos de preferência sobre os jogadores que não contam para o plantel principal da equipa dos Citizens e que possam, eventualmente, fazer a travessia para Alvalade. E há depois aqui uma coisa muito interessante que é, isto a confirmar-se, obviamente, é um protocolo de contratação de jogadores por parte do City que possam fazer uma primeira paragem primeiro no Sporting. Há um caso que tem sido falado que vem do fim de semana, que é Antony, um extremo esquerdo, pode jogar também avançado do São Paulo, que o Manchester City está interessado e poderá avançar para essa contratação, deixando depois a jogar no Sporting. Sabemos que os jogadores brasileiros muito jovens, e quem diz brasileiros diz da América Latina e de outras partes do mundo, têm dificuldades a conseguir a licença de trabalho e a licença de poder jogar em Inglaterra, e portanto poderia aqui também ser uma solução. Jogadores, neste caso, falamos do caso do Antony, porque foi um nome que foi falado no fim de semana, poder fazer então essa paragem no Sporting. Portanto, os moldes do acordo, no que diz respeito aos jogadores, será por aí, portanto, parceria no que diz respeito aos jovens das academias, direitos de preferência por transferências, e depois esta questão que falámos aqui dos jogadores que possam ser contratados pelo City, muito jovens, ainda sem lugar no plantel principal ou de sub-23, ficam no Sporting. Dar só aqui uma nota que o Jornal Record fala desta reunião. O Frederico Varandas e o Viana estão efetivamente em Manchester, mas fora desta reunião está o assunto de Bruno Fernandes, ou seja, o City foi um dos clubes que foi mais vezes associado ao médio do Sporting. Segundo a publicação do Jornal Record, não há neste momento negociações entre o City e o Sporting por Bruno Fernandes. Portanto, a questão Bruno Fernandes está fora desta parceria. Em relação ao Benfica, Jonas, ao que tudo indica, vai mesmo colocar um ponto final na carreira enquanto futebolista. Vai despedir-se amanhã no encontro do Benfica frente ao Anderlecht. Mas sabe-se hoje que vai ter direito a receber uma quantia considerável, o valor a que teria direito se continuasse ao serviço do Benfica. Sim, são 3 milhões de euros que o Benfica vai pagar. É o último ano de contrato que o Jonas... Aliás, não é o último, que ele não tinha, se não estou em erro, mais um, portanto, mas é o ano de contrato de Jonas. Obviamente, Jonas... não é oficial, mas já todos percebemos que o Jonas se vai retirar. Vai ser amanhã... As declarações do jogador vão nesse sentido. Vão nesse sentido. Amanhã vai ser homenageado, ou vai ser haver uma espécie de uma despedida ao Internacional Brasileiro. O Benfica vai então pagar o último ano, uma espécie de acordo que houve entre Luís Filipe Vieira e o avançado brasileiro. O Jonas sentiu que fisicamente não tinha condições para continuar a jogar. Obviamente, todos sabemos das lesões que o avançado brasileiro tem sofrido ao longo dos últimos anos, e no Benfica teve alguns problemas físicos, e portanto é um acordo entre o Benfica e o Jonas que faz com que o Jonas se retire mais cedo, se calhar, do que o Benfica estava a pensar quando renovou com ele no ano passado, mas o jogador não sai de todo de mãos a abanar. 3 milhões de euros é o valor então do salário líquido que ele iria receber, e é esse valor que o Benfica vai então pagar ao jogador brasileiro. Tal como disseste, amanhã devemos ter então a despedida oficial de Jonas no primeiro particular do Benfica contra o Anderlecht. Realçar que não é a primeira vez que acontece um acordo deste género, porque já com Júlio César e com Luizão as saídas foram também com os jogadores a terem direito a encaixar mais um ano de contrato. Ainda no Benfica, os encarnados estão de olhos postos num jovem central do São Paulo, Morato. O que é que sabemos sobre este jogador, que já foi em abril apontado como hipótese também para o Futebol Clube do Porto, agora é apontado ao Benfica. O que é que sabemos então deste jovem central? É um jogador que fez parte de uma equipa de São Paulo de sub-19, que foi campeão, que venceu uma daquelas taças que eles têm de jovens, e onde ele foi sempre titular, mas curiosamente até era o colega de parceria de defesa que foi agora para o Frankfurt, que era o mais falado. Ainda assim, Morato é um jogador que tem vindo a ganhar algum estatuto. Ele ainda não se estreou pela equipa principal de São Paulo, mas já jogou na equipa de sub-20, nas copinhas que são organizadas, e portanto, fala-se, é um jogador jovem, um jogador que
terá com certeza potencial, ele é apontado como o futuro do São Paulo, portanto a mais curto prazo ele estará na equipa, a jogar na equipa principal do São Paulo. Está integrado na equipa Exatamente, principal. ele já está mesmo a trabalhar com o plantel principal. É mais um jogador associado ao Benfica, é um defesa central que os encarnados poderão estar então interessados ou não. É um jogador que, tendo muito potencial, obviamente será seguido por muitos clubes. O Benfica, se quer contratar, um pouco a imagem daquilo que o Futebol Clube do Porto fez com o Militão no ano passado, terá de se antecipar à concorrência para conseguir um jogador que, teoricamente, terá muito potencial. Na perspectiva do São Paulo, interessará evitar uma situação semelhante à de Militão. Isto no sentido em que Militão saiu em fim de contrato com o São Paulo, acabou por sair por apenas 4 milhões de euros para o Futebol Clube do Porto. Neste caso, estamos a falar de um jogador, Morato, que tem contrato até 2023. Portanto, desta forma, também dessa forma, o São Paulo mais precavido nesse sentido. Passando para os grandes domingo, Igor, Diego Sousa já sabia está de saída do Braga, já rumou mesmo à China, ele despediu-se no aeroporto, falou um pouco sobre esta ida para o futebol chinês, vai representar o Shenzhen, explicou a escolha de rumar ao Oriente e, antes de mais, Igor, mostramos as declarações então de Diego Sousa. A China, eu acho que foi um mercado que já vem forçando comigo há muito tempo. E quando você fala em outros mercados grandes, até de Portugal, eu pelo menos só soube através de vocês. Chegar para mim e falar interesse dos clubes grandes, nunca chegaram, nunca me disseram nada. Então acho que não houve esse interesse. Diego Sousa, então, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, ruma ao Shenzhen da China, deixa cerca de 11 milhões de euros no Sporting de Braga, cerca de 3, qualquer coisa no Marítimo. Deixa então o futebol português. Víamos aqui o Diego Sousa falar sobre a garantir que nunca recebeu uma proposta de um clube grande português. Na tua ótica, merecia ter sido alvo de uma proposta? Sim, tudo relativo. É tudo relativo, exatamente, mas o Diego Sousa, sim, é um jogador que encaixaria com facilidade em qualquer um dos três grandes. Falamos de um jogador que é internacional português, recentemente, esteve na Liga das Nações, e, portanto, é um jogador interessantíssimo, que no ano passado foi um dos melhores marcadores da nossa Liga Nós. Ele diz que não recebeu, as informações que temos é que houve uma abordagem do Benfica a determinada altura, o Braga é que se mostrou um bocadinho mais intransponível no que diz respeito aos valores, e portanto os tais 15 milhões de euros, o Benfica não quis chegar a esse valor, portanto é provável que não tenham chegado a falar diretamente com o Diego Sousa. Ainda assim, houve interesse de vários clubes em Diego Sousa, ele acabou por arrumar à China, obviamente o aspecto financeiro é o primordial da questão, que tal como tu disseste, os 15 milhões de euros, 11 para o Braga, 13 e tal para o Marítimo. Diego Sousa vai receber cerca de 3 milhões de euros anuais, limpos, e portanto... Nesta fase da carreira. Nesta fase da carreira ele está com 30, se não estou em erro, vai fazer 30 ou 29, vai fazer 30. E portanto é um jogador que fez o seu grande contrato, o grande contrato da vida de Diego Sousa foi agora. Obviamente aqui, questões desportivas, ele é um jogador de seleção, quer se queira, quer não. É um jogador que esteve na seleção, portanto vamos continuar a ter Diego Sousa ligado ao nosso futebol pela via da seleção. Fernando Santos apostou nele mesmo quando ele fez uma segunda volta mais pobre do que da primeira, mesmo assim o Fernando Santos apostou nele e, portanto, é uma questão interessante ver como é que Diego Sousa no futebol chinês vai continuar a mostrar-se a Fernando Santos ou não. Portanto, é uma questão interessante para vermos agora nos próximos meses. Agora, é uma transferência milionária. O Braga não tinha como recusar. O próprio Diego Sousa também não o teria de fazer, porque é o contrato da vida dele. Diego Sousa, então, com uma nova fase na carreira, rumo ao futebol chinês. A Guimarães, Igor, poderá chegar um nome muito célebre, Zidane, não o pai, Zinedine Zidane, mas o filho, um dos filhos. Ele tem vários filhos no futebol profissional. Neste caso falamos de Enzo Zidane. Curiosamente, falamos do Zidane filho, que teoricamente, ou que tinha sido apontado como tendo do futuro mais brilhante. Enzo Zidane é um médio criativo. Não tem sido tanto assim. Exatamente. Enzo Zidane, quando apareceu na equipa de equipa B, equipas jovens do Real Madrid, era apontado como um dos grandes futebolistas promissores. Ele é espanhol. Portanto, ele chegou mesmo a estrear-se. Terá também nacionalidade francesa, exatamente, mas ele atuou nas seleções jovens de Espanha. É um jogador que é um criativo, um número 10, ou pode atuar numa das aulas, nomeadamente na esquerda. É um jogador que chegou a estrear pelo Real Madrid principal, e na estreia marcou, portanto, logo aí criou-se um grande hype, exatamente, num jogo da Taça do Rei, criou-se um grande hype em relação a Enzo Zidane, acabou por nunca confirmar, teve aí alguns empréstimos, neste momento é um jogador que está sem clube.
é uma informação que vem na imprensa nacional de hoje, que já há negociações a decorrer há algum tempo entre a direção do Vitória e o jogador. Vamos ver se vai confirmar ou não. Obviamente o nome é Zidane. É um jogador que foi apontado como tendo um futuro muito promissor. Para já não o confirmou, ele ainda é jovem e, portanto, seria uma contratação muito interessante para o Vitória, que perdeu o Tozé, e Enzo Zidane é um jogador que tem algumas características parecidas com o Tozé na forma como joga, seja no meio, seja encostado a uma linha. É um jogador também interessante, esquerdino, e, portanto, é o Vitória também a reforçar, ou a tentar reforçar o seu plantel. O Zidane, então, é um jogador que ainda procura corresponder às expectativas que foram colocadas, e muito devido ao nome, principalmente devido ao nome, naturalmente. É um jogador que esteve no Alavés, esteve no Lausanne-Sport da Suíça, foi emprestado ao Raio Majadahonda na temporada passada, onde foi colega de Fede Varela, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, e agora está livre de contrato, é então desejado pelo Vitória Sport Clube. Ainda no Vitória, Igor, Rincón, falamos de Sebastián Rincón, um extremo colombiano de 25 anos, ao que tudo indica está de saída do clube, vai para a Argentina, para já a título de empréstimo, mas tendo em vista uma transferência em definitivo. Sim, é uma situação interessante, porque Rincón é um jogador que nunca convenceu no Vitória. Ele primeiro começou no Vitória B, depois esteve integrado nos plantéis principais de Luís Castro. Tem muito poucos jogos, nos 2 anos que esteve em Guimarães, acho que não chegou a 10 jogos na equipa principal, portanto era um jogador que praticamente não contava, e agora vai por empréstimo para uma equipa da Primeira Liga Argentina, com uma opção de compra de 1,6 milhões de euros, para o Aldo Civi. Exatamente, mais coisa, menos coisa, e portanto pode render, eventualmente, se este clube acionar a sua opção, pode render um dinheiro interessante para um jogador que não contava, ou pelo menos contava muito pouco. 1,6 milhões de euros, extremamente interessante. É o valor que ele custou ao Vitória em 2017. Basicamente, exatamente. Portanto, o Vitória não perde nem ganha, mas poderá aqui, já o pagou, portanto poderá aqui fazer um encaixe interessante com este jogador, um jogador que não cumpre, que não contava para a próxima temporada, e está resolvido. Sim. Aparentemente, mais um dossiê. Segundo as últimas informações, já está então na Argentina para assinar contrato com o Aldo Civi, que se compromete a pagar o salário de Rincón. E fica então com essa cláusula de compra. A Portimão vai chegar um internacional japonês, mais um jogador japonês, Koki Anzai. Neste caso estamos a falar de um lateral esquerdo, embora seja destro. É um jogador que atua habitualmente como lateral esquerdo, chega proveniente do Kashima Antlers, que já anunciou esta mudança para a Portimão. Sim, é uma mudança extremamente interessante. Obviamente não precisamos de explicar a ligação do Portimonense ao mercado asiático. Muitos jogadores chegaram, Nakajima com o principal destaque. Sim. Este jogador, Koki Anzai, tem muita experiência. Ele jogou no Campeonato do Mundo de Clubes, ele foi campeão, ele tem mais de 70 jogos nas últimas 2 temporadas. Venceu a Liga dos Campeões da Ásia. Venceu a Liga dos Campeões da Ásia, exatamente, foi campeão. E, portanto, é um reforço muito interessante. É um jogador internacional, tal como tu disseste. Portanto, é um jogador extremamente interessante para o Portimonense. É um destro que atua lateral esquerdo. Eventualmente poderá fazer as 2 posições. E, portanto, vamos ver o que é que... Eu risco dizer que terá algumas semelhanças com o Wilson Manafá, que o Portimonense perdeu para o Futebol do Porto, exatamente. Portanto, é um jogador interessantíssimo, campeão asiático, vencedor da Liga dos Campeões Asiática. Portanto, bom reforço. Teoricamente, bom reforço, caso ele se adapte bem, tal como Nakajima o fez, poderá ter aqui o Portimonense encontrado um bom nicho no futebol japonês, e conseguiu agora mais um jogador que é internacional, e portanto o Japão é uma das seleções mais fortes do futebol asiático, se não mesmo a mais forte, e portanto interessantíssimo mais esta contratação, mais esta aposta do Portimonense. Lateral de 24 anos, então proveniente do Kashima Antlers, ruma ao Portimonense. Para já o clube japonês anunciou um acordo com o clube português, será ainda necessário cumprir as formalidades, portanto Anzai viajar para Portugal, realizar exames médicos e assinar esse contrato com o clube algarvio. No que toca a mercado nacional estamos falados, mas vamos falar ainda de mercado internacional. Em Milão há novidades. Krunic, ele que chega proveniente do Empoli. Sim, é mais um reforço algo inesperado inesperado não, já se falava há algum tempo, mas ainda assim inesperado pela vontade do Milan de querer um jogador que, sendo um titular nos últimos anos, fez sempre mais de 30 jogos no Empoli. Não é um jogador de topo. Nós estamos habituados a ver o Milan, agora não tanto, mas durante muito tempo víamos o Milan a contratar jogadores de topo. O que é certo é que agora há aposta noutro tipo de jogadores, noutra realidade. Falam-se, são 5 anos de contrato para Krunic no Milan. Não há, para já, grandes certezas em relação a valores, mas também não terá sido certamente muito caro. E, portanto, falamos de uma reestruturação do plantel do Milan, que, como sabemos, no ano passado ficou fora dos lugares europeus e, portanto, aliás, não vai estar nos lugares europeus até devido a questões do fair play financeiro. E, portanto, é uma reconstrução
que vamos assistindo com alguma estranheza e se calhar vai tardar ainda mais alguns anos para que o Milan volte a ser o Milan. O Inter, por exemplo, passou por um processo semelhante, mas neste momento é uma equipa mais capaz de estar nas competições europeias, mais capaz de se tentar aproximar à Juventus. No ano passado lutou pelo segundo lugar, ou tentou lutar pelo segundo lugar com o Nápoles, mas acabou no terceiro. O Milan vai se reforçando, vamos ver o que é que este jogador vai poder trazer a um novo plantel do AC Milan. Radek Krunic, que é um médio bósnio, 25 anos, deixa então o Empoli e reencontra Marco Giampaolo, ele que é o novo treinador do Milan e que orientou Krunic na temporada 2015-2016. É então o segundo reforço anunciado pelo clube rossonero, agora treinado por Giampaolo, depois de Theo Hernandes. Ainda lá por fora, em Inglaterra, destaque para Yuri Tillman, médio belga, agora reforço do Leicester em definitivo. Já lá tinha estado por empréstimo, agora fica por lá em definitivo. Sim, e será, caso chegue ao valor total, a contratação mais cara da história do Leicester, que também já tinha contratado recentemente a José Pérez, que era a mais cara, agora provavelmente perde esse posto no top das contratações mais caras, onde está também Islam Slimani. Falamos de um criativo, um jogador que apareceu muito novo no Anderlecht. Ele aos 16, 17 anos já era uma figura da equipa principal. Era um jogador que muita gente lhe apontava e ainda está muito perto, ainda está dentro dessa linha. Tem 22 Exatamente, anos. está dentro dessa linha de grandeza. Muitos lhe apontavam um grande futuro. Ele é internacional belga, ele é um jogador de seleção da Bélgica. Esteve no ano passado, foi uma contratação do Mónaco, na altura de Leonardo Jardim, foi uma das apostas do Leonardo Jardim. As coisas não lhe correram muito bem ao Mónaco no seu global e a ele em particular. Acabou por rumar ao Leicester, onde na segunda metade da temporada fez realmente uma campanha interessante, e agora o Leicester apostou nele. O Leicester que está a reforçar-se para tentar voltar a entrar nas lutas europeias, e para já dois reforços muito interessantes. A José Pérez, que era a figura do Newcastle, que é um marcador de golos, e agora Yuri Tillmans, um criativo, pode atuar também mais seguido de mal, mas normalmente é mais no meio campo, na posição 8 ou posição 10. Falamos de um jovem, tal como disseste, 22 anos, internacional, portanto pode ser a contratação mais cara de sempre. Falam-se em 45 milhões de euros, portanto é o mercado como ele está, e Yuri Tillmans vai então rumar em definitivo ao Leicester. Igor, muito obrigado. Estamos conversados no que toca a mercado de transferências. Amanhã há mais. Para já fico por aí. Temos mais coisas para falar. Vamos olhar para uma entrevista do 0-0 também para fazer um ponto de situação da pré-temporada dos três grandes e olhar também para a seleção portuguesa de hóquei em patins.